aproximadamente 8 mil membros, distribuídos em todos os estados do Brasil. Cada estado do Brasil tem uma unidade da Advocacia Geral da União e distribuído em 4 carreiras. Quais são as carreiras? Carreira de advogado da União, carreira de procurador da Fazenda Nacional, carreira de procurador federal e carreira de procurador do Banco Central do Brasil. Ministro, eu tenho uma pergunta bem específica para fazer para o senhor. Eu fui, através da CPI da Covid, eu fui denunciada pelo Renan Calheiros, relator da CPI, e abriram uma petição no Supremo Tribunal Federal, número 10.064. Eu fiz a solicitação para a AGU fazer a minha defesa nesse caso. Mandei para a AGU me respondeu, mandei por e-mail, a AGU me respondeu dizendo que tecnicamente estava ok, era o exercício do mandato e que vão fazer a minha defesa. Fizeram uma petição inicial, que foi encaminhada para a Polícia Federal, que está investigando o assunto. A minha pergunta para o senhor é o seguinte: se eventualmente a Polícia Federal, no âmbito da investigação, descobrir que eu tive culpa, que eu vou ser condenada de alguma maneira, em que momento o senhor disse que eventualmente o senhor pode largar essa defesa e que, inclusive, se eu for, aí no meu caso concreto, né, se eu for condenada no final, eu vou ter que, inclusive, devolver custas durante o período que vocês fizeram minha defesa. Eu quero saber o seguinte, Bruno, se vocês da AGU devolveriam o caso para mim, para eu ter que arrumar um advogado. O outro caso é, se eu for condenada no final, se eu pago essa condenação. E também gostaria de saber se eu deixar de ser deputada e, eventualmente, esse assunto for resgatado no futuro. Né, eu não me reeleger agora. Esse assunto vai ser resgatado no futuro. Ele vai ter... Eu posso pedir de novo para a AGU me defender? E a outra pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor é... existem vários casos como o meu, como o senhor disse, né? Vários deputados e tal. É de qualquer partido que vocês fazem a defesa? Qualquer partido que pedir, desde que peça? E não é automático, né? Porque, pelo que eu entendi, vocês recebem 3.125 intimações. O senhor disse por hora. É verdade? Por hora isso? Então, são 3.125 intimações por hora que a AGU recebe. Eu imagino que vocês não tenham condições de averiguar todos os processos dos quais eu sou citada. Então, eu tenho que pedir isso para vocês, certo? Era isso que eu queria que o senhor confirmasse para a gente. Bem, eu agradeço. De fato, a senhora está corretíssima. A senhora nos requereu, existe um sigilo profissional, a senhora já mencionou, então tomo a liberdade de reiterá-la. Temos uma PET 1064, que diz respeito a uma ação ajuizada, ou uma denúncia, entre aspas, para que todos nos entendam, né? Uma notícia de crime ou algo que expressa investigação em face da senhora. E a Advocacia Geral da União, recebendo o seu requerimento, e na prática a senhora está corretíssima, o requerimento ele é pessoal e ele é volitivo. Né? Então, a bem da verdade, a pessoa faz se quer. Não é uma obrigação a atuação da Advocacia Geral da União, ou não é uma obrigação para nós, nem para aquela pessoa que busca que a Advocacia Geral da União faça a sua defesa. É algo facultativo. Então, se o servidor público, se o deputado, se o servidor, se o chefe de poder, ou quem quer que seja, que atue numa função pública, queira a representação judicial da AGU, ele deve fazê-lo. Tem aqui o modelo, é um modelo bastante simples, está na última página, um modelinho simples de uma página. No caso concreto, deputada Carla, a análise é preliminar, a senhora está corretíssima, ao longo do processo verificaremos, não é porque a Polícia Federal eventualmente venha entender que a senhora tem culpa ou abra um inquérito, que a AGU deixará o processo, não é assim que funciona, nem mesmo a condenação necessariamente obrigará a AGU a ali buscar numa ação de regresso. Pode ser que a condenação seja equivocada no entendimento da Advocacia Geral da União, mas tudo isso pode acontecer. E se eventualmente a Polícia Federal abra um inquérito e a Advocacia Geral da União entender que remanesce o interesse público, que não há, no caso concreto, motivo para que haja um inquérito, ou motivo para uma ação judicial, faremos a defesa. Na prática, uma vez aceito o crivo inicial de representação judicial, seremos seus advogados. Então, posso dizer que, na prática, somos seus advogados e vamos defendê-la. A AGU não se coloca, a partir do momento, como alguém que será contra a senhora. Muito pelo contrário, defenderemos. Agora, se no caso concreto ficar verificado que alguém, não vou usar o exemplo da senhora, me permite, mas que alguém atuou contra a União, ou que alguém atuou, laborou
de má fé ou se locupletou de algum dinheiro público, como o deputado Vaz bem citou, daí na prática a AGU se retira do caso. Não quer dizer que a condenação necessariamente trará um regresso ou trará a retirada da AGU. A AGU vai até o fim defender e buscar que a senhora seja inocentada, até porque nós já fizemos um crivo prévio de que a senhora não teria culpa ou previamente, mas obviamente, repito, pode acontecer que no decorrer do processo se verifique questões que façam com que a AGU mude de polo. E nós, como sempre buscamos o interesse público, não teremos problema algum, e já fizemos isso várias vezes, sairemos do processo. Qual o momento da saída? O momento da saída é esse momento, se eventualmente verificarmos alguma coisa errada, será obrigado a ressarcir, acho que eu já respondi. Se pode pedir ou deixar... Pode pedir ou deixar o mandato. Pode sim pedir ou deixar o mandato, sem problema algum, desde que a ação judicial diga respeito ao seu mandato no momento em que o senhor exercia a função como parlamentar. Temos ações judiciais de todos os partidos políticos, os mais variados partidos. Dou exemplo aqui dos presidentes da República, que é algo público e notório. Temos de todos os presidentes de vários partidos políticos, já quase 500 ações de ex-presidentes da República.